Eu gosto de ir ao cinema e eu gosto de atividades culturais mais ao ar livre. Então, shows, geralmente é o que eu mais gosto de fazer, é presenciar algum show que tenha dentro da cidade. Eu gosto de fazer um pouquinho de cada coisa e sempre conhecendo algo a mais. E isso acredito que é uma riqueza, tanto para o setor cultural quanto para o meu pessoal mesmo. Eu compro livros, vou no cinema, impresso também, né? Eu pego na internet PDF. A cultura não está só na arte, pode ser vista nas crenças, nas leis, na moral e também nos costumes de um povo. E não dá para negar, aqui no Brasil tem muita coisa boa para conhecer e aproveitar. O Brasil é um país culturalmente muito rico, né? Muito rico porque a diversidade étnica, a diversidade cultural, a diversidade religiosa, ela gera um caldo de cultura extremamente fértil e rico, e o Brasil nesse sentido, um país com uma enorme vitalidade cultural. Mas será que o brasileiro valoriza o que tem? O Repórter Justiça desta semana vai a fundo na história do país. Juntos nós vamos descobrir como é o acesso à cultura. Você vai ver as dificuldades e os desafios para o fomento da arte e saber de que forma algumas atividades podem revelar as riquezas escondidas de uma cidade. É muito caro. Consumir cultura de modo geral é muito caro. Porque geralmente hoje tudo que você faz você acaba gastando, né? Não é à toa que 1/3 dos brasileiros só visita monumentos e vai a eventos culturais gratuitos. Uma pesquisa feita pela consultoria J. Leiva Cultura e Esporte, em parceria com o Instituto Datafolha, revelou que para 40% da população, frequentar atividades de graça é mais comum do que pagar por elas. Cerca de 10.600 pessoas foram entrevistadas nas 12 capitais mais populosas do Brasil. Só nessas cidades moram 33 milhões de pessoas das mais diferentes classes sociais. Para este diplomata e professor de História da Política Externa Brasileira, a desigualdade existente no país faz com que o consumo da cultura seja menor do que deveria. Acredito que, pela desigualdade social, pelo fato de tradicionalmente o país ter tido um Estado muito forte, mas uma sociedade civil muito pouco representada, né, nesse Estado, né? Ou seja, uma enorme desigualdade social, econômica e cultural. Então, eu acredito que muito em função dessa distância entre o cidadão e a sociedade politicamente organizada, que é o Estado, eu acho que, digamos, isso contribuiu para um certo desinteresse da população, né, em relação à sua história. É como se a cultura viesse de berço. Deveria ter sido enraizada no momento da colonização. Só que não foi bem assim que aconteceu. Diferentemente de países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, que foram colônias de povoamento, onde o colonizador se fixou, passou a viver naquele país com os seus valores, com as suas aspirações, com as instituições, com a sua religião. O Brasil, como outros países da América Latina, né, países de influência hispânica, o Brasil foi uma colônia de exploração. Ou seja, uma colônia em que os representantes da metrópole vinham, desenvolviam atividades econômicas e procuravam daqui extrair o máximo de lucro, o máximo de ganhos com a atividade e retornar imediatamente à metrópole. No currículo de Sérgio estão vários países. No México, por exemplo, ele foi embaixador por 3 anos. Apesar dos dois países terem semelhanças, por lá o acesso à cultura é bem diferente. O que me chamou muito a atenção é que você tinha não só todas as classes sociais, mas você tinha todas as idades também.
e o interesse era igualmente forte, né, independentemente de idade ou de extrato social. E os pais, quando viam então as imagens, né, das pessoas que lutaram pela independência do México, que lutaram pela Revolução Mexicana de 1910, os pais ficavam entusiasmados e começavam então a descrever para os filhos histórias ligadas àqueles grandes eventos históricos. Isso eu não vejo no Brasil. Visitar museu no México é como ir à praia, né? É uma coisa que eles gostam, que eles usufruem, enquanto que ir ao museu no Brasil é quase que um sofrimento que o pai impõe ao filho, mas na verdade o pai acaba não impondo porque ele também não gosta. O Paulo é daquelas pessoas que adoram cultura, arte e lazer, mas confessa, nos últimos anos deixou de frequentar muito lugar porque os valores estão inacessíveis. A cultura no Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma cultura cara, né? Um show, um teatro, uma entrada de um teatro, é 100, 150 reais. Infelizmente, não é todo mundo que tem para poder ir, né? Se você vai com a sua esposa, vai com o seu namorado, sua namorada, é um programa que sai por 300, 400 reais uma noite. É caro. Durante 2 anos, ele foi beneficiado pelo Vale Cultura, um programa do governo federal. Recebia R$50 mensais num cartão como este. O valor podia até não ser alto, mas já ajudava de alguma forma. Eu gostava muito de ir ao cinema, eu ia com o cinema com certa frequência, comprava livros também. Em prazo de 6 meses eu passei a comprar mais livros. Antes eu comprava 1, 2, com ele eu passei a comprar 4, 5. Ia também ao teatro. Então, assim, facilitou de modo geral a consumir a cultura, né? O cartão era destinado principalmente às pessoas que recebiam até 5 salários mínimos. O valor podia ser usado na compra de livros ou de ingressos. Para isso, bastava que a livraria ou o evento fosse conveniado. Para as empresas que concediam o benefício, o montante doado ao funcionário era deduzido do imposto de renda. O Vale ainda existe, mas como o decreto que instituiu o programa não foi renovado em 2017, as empresas deixaram de ter a possibilidade de abatimento na hora do acerto de contas com o leão. E com isso, muito trabalhador teve o cartão cortado. Hoje, eu, por exemplo, não vou mais ao cinema. Faço aí mais de ano que eu não vou ao cinema. Teatro também passei a não ir mais, porque realmente, assim, ficou caro, né? É caro. Então ficou mais difícil sem o benefício. O consumo da cultura também depende diretamente da condição financeira do brasileiro. Em tempos de crise, a tendência é que esse interesse desapareça. Quando o Brasil tem uma fase, a economia brasileira tem uma fase de expansão, as atividades culturais ganham com essa expansão. Mas quando o país vive uma recessão, o setor cultural é o que imediatamente mais sofre e sofre de uma forma que há quase que uma descontinuidade entre atividades culturais que deviam ser permanentes, mas muitas delas desaparecem. Infelizmente, a cultura não é para todos no Brasil, né? Existem várias camadas da sociedade que não têm acesso a nenhum tipo de cultura, ou quando tem, muito pouco, na qualidade não satisfatória. No próximo bloco, você vai saber que não é preciso gastar para ter acesso à cultura de qualidade. A repórter Fernanda Tavares vai mostrar que atrações gratuitas não faltam. A gente faz uma pausa para um rápido intervalo. Não saia daí que o repórter Justiça volta já já. Jovem e tão destacada. Prestes a completar 60 anos, Brasília é vista pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura como a primeira cidade contemporânea Patrimônio Mundial da Humanidade.
E não é preciso muito esforço para descobrir o porquê dela ocupar uma posição tão privilegiada. Capital das avenidas largas, das obras de Oscar Niemeyer espalhadas aqui e acolá. Segredos de um tesouro pouco explorado pelos brasileiros. Brasília recebe cerca de 1 milhão de turistas por ano. Segundo a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, franceses e alemães são os que mais visitam a capital do país. Os asiáticos vêm na sequência. Brasileiros das regiões Sul e Sudeste também estão na lista. Adoram percorrer as praças, prédios e palácios. E não é para menos. Temos verdadeiros presentes a céu aberto. E o melhor? Tudo de graça. Apenas um ponto turístico no começo do eixo monumental cobra o valor simbólico de R$10 pela entrada. É aqui neste ponto que começa uma história enriquecedora, uma aula sobre Brasília e o seu fundador. Um médico que se tornou um dos principais estadistas de todo o mundo, Juscelino Kubitschek. O então presidente da década de 50 tinha um slogan de 50 anos em 5. E para fomentar a indústria e a construção de rodovias, JK decidiu então colocar no plano de metas do governo a criação de Brasília. A cidade projetada do plano urbano de Lúcio Costa e das obras do arquiteto Oscar Niemeyer surgiu de um sonho, mas hoje ela pode ser explorada por qualquer pessoa. Aqui, desde que ele nasceu no dia 12 de setembro de 1902, até o falecimento dele no dia 22 de agosto de 76 na Dutra, você vai encontrar toda a história dele, desde criança, a parte da juventude, do casamento, do ingresso dele na política. É um local assim que a gente respira o JK. Aqui, uma biblioteca com uma coleção raríssima do poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare. JK ganhou tudo isso de presente da rainha da Inglaterra. Os livros são uma raridade. Existia uma coleção igual, mas ela foi perdida em um incêndio no Palácio de Buckingham, em Londres, em junho de 2002. Falta divulgação e falta conhecimento das pessoas, porque a partir do momento que a pessoa conhece Brasília, ela se apaixona. Eu tenho essa experiência ao longo desses 14 anos guiando em Brasília. O turista, quando ele sai daqui, ele sai apaixonado. Tem uns deles que dizem assim, eu quero morar em Brasília. Se encanta pela organização, pela arquitetura, pela beleza. Na gastronomia, nós estamos no 2º lugar, só perdemos para São Paulo. Na frota náutica, somos a 3ª maior do país. Nós temos um lago de 45 km de extensão, você pode fazer stand-up paddle, pode andar de jet ski, fazer o passeio de lanche, enfim. Gastronomia maravilhosa, passeios fantásticos. Estamos perto aqui de lugares fantásticos também, como a Chapada dos Veadeiros. Muita opção. Outro lugar que pode ser explorado por brasileiros e turistas de todo o mundo é o Museu Vivo da Memória Candanga. Pouca gente sabe, mas nele funcionou o primeiro hospital da cidade. Nestas casas coloridas e charmosas ficavam os dormitórios dos médicos. A estrutura de madeira ainda é preservada, assim como vários itens de decoração da década de 60. Ele foi inaugurado em 1957. Foi um hospital construído para cuidar das pessoas que vieram para construir a cidade, dos candangos. E ali em cima tem a parte do museu e aqui essas casas são as casas dos médicos. Com a construção do hospital de base, ele em 1960, ele passou a ser um posto de saúde. Deixou de ser hospital, passou a ser um posto de saúde. E funcionou até 74. Em 74 ele foi desativado com a construção do posto de saúde do Núcleo Bandeirante. E aí ele ficou sendo apenas moradia das famílias ainda que ficaram por aqui. Invasão, e se tornou uma invasão, porque vinha, além das famílias, tinha os agregados, né? E depois, ele foi, a pedido da própria população, ele foi tombado em 1985. E após o tombamento, as famílias foram morar na Candangolândia e ele começou a ser reconstruído em 1990, ele foi inaugurado como Museu Vivo da Memória Candanga.
A área às vezes é usada como locação para cenário de ensaios fotográficos. De fato, ela é um charme. Oficialmente fundada no início da década de 80 pelo maestro e músico Cláudio Santoro, no Teatro Nacional, a Orquestra Sinfônica de Brasília dá uma contribuição de cultura para a comunidade. As apresentações feitas durante todo o ano seguem um cronograma de concertos de graça. Nós entendemos que é uma missão muito grande nossa de poder levar a cultura e a cultura da música clássica, que não é uma cultura muito tradicional dentro do nosso país. Então, com isso, nesse sentido, os concertos gratuitos e abertos à população são sempre muito prestigiados e são muito bem aceitos. A gente vê que a população gosta muito dessa manifestação cultural e a gente tem ampliado de forma bastante significativa a nossa atuação na cidade. Uma orquestra sinfônica é um organismo de alta qualidade, né? E assim tem uma tradição europeia e as pessoas às vezes ficam um pouco assustadas com essa linguagem da música clássica. Então a gente tem que realmente criar mecanismos e programas para atraí-los. Mas uma vez que eles têm contato com a música sinfônica, com a orquestra, eles ficam realmente maravilhados. E quem diria que a música clássica também seria acessível? Repertórios eruditos e populares, obras com arranjos refinados e vários timbres compõem um grande conjunto sinfônico. Desde a primeira apresentação, a orquestra cativa a plateia. Não só é uma sensação de dever cumprido, mas assim também a percepção que a gente precisa ampliar ainda mais, né, a nossa ação junto ao público, de modo que ele possa ter mais acesso a esse tipo de música. A riqueza cultural está espalhada por todo o país. São Paulo, por exemplo, se destaca com o MASP, o Museu de Arte Moderna. Por lá, o visitante pode ver o mais rico e abrangente acervo do Hemisfério Sul. Todas as terças-feiras, a entrada é de graça. No mesmo dia, mas no Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã abre as portas sem cobrar nada. Se tem museu, exposição de arte ou algum festival de música, o Alan dá um jeitinho de participar. Aqui nessa mesa, vários ingressos de shows, passeios em museus, Rio, São Paulo, Brasília, outras cidades também. Ele é um verdadeiro consumidor de cultura. Alan, me conta uma coisa, como que surgiu esse gosto? Desde pequenininho você gostava de visitar museus? Então, desde pequeno a minha família sempre foi assim, muito envolvida com a área cultural, seja por música, teatro, exposições, então eu vivia com eles. Então eu sempre gostei de consumir essa galera que produz arte, seja musical, visual, enfim. Então eu sempre fui um consumidor mesmo de cultura. Você estava me contando que você nasceu no Nordeste, sim, mas na época da adolescência você mudou para Brasília. Sim. E aí você encontrou um polo de cultura nessa cidade, é isso mesmo? Sim. Brasília oferece um vasto leque de cultura, assim, tanto na área gratuita quanto na área paga. Então aqui tem exposições, tem shows gratuitos, tem eventos em lugares considerados especiais aqui em Brasília, seja na torre, no parque. Então, sempre que tem esses eventos, eu procuro ir, estando dentro do meu orçamento, ou então, de forma gratuita, eu costumo ir. Mesmo quando viaja para apresentações de artistas, o jornalista concilia o roteiro com idas a museus. Ele também adora visitar monumentos. Eu acho que você deve explorar a cidade, conhecer a cultura do lugar, conhecer pessoas que possam te lembrar características daquele lugar. Acho que isso é importante. E veja no próximo bloco, o acesso à cultura é direito constitucional, mas a falta de investimento ainda é um problema. Você vai conhecer um jovem estudante de turismo que tem feito a diferença. Ele faz passeios guiados contando um pouco mais sobre a cultura e história do local de visitação. Não sai daí que nós voltamos já já.
Nosso passeio continua, ainda na capital federal, agora no setor comercial sul. O local é repleto de prédios, centros financeiros, bancos, empresas privadas. Já foi considerado o coração de Brasília. Hoje, passa por um momento de recuperação e ocupação dos espaços públicos. O motivo? A região está abandonada. Muitas empresas trocaram a tradição por pontos mais novos e modernos em outros endereços. Além disso, muitos edifícios não foram reformados. Outros estão sucateados. Está aqui do lado, a menos de 2 minutos da rodoviária do Plano Piloto, que é o lugar mais movimentado de Brasília. A gente está do lado do setor hoteleiro, lugar que durante a semana recebe tomadores de decisão do mundo todo, o tempo inteiro. Então, assim, a gente começa exatamente por esse lugar que é o ponto de chegada no setor comercial sul. Aqui, saindo da estação da Galeria, que é um lugar também que lembra muito assim da época da construção de Brasília mesmo, onde várias pessoas de vários lugares diferentes vieram para cá com seus sonhos, com suas expectativas para construir essa cidade. A repaginada no setor comercial vem com a oferta de shows e exposições de arte para atrair olhares de quem gosta de cultura. E apesar de algumas pessoas passarem batido por pontos como este, a Constituição diz no artigo 215 que o Estado deve garantir o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso a fontes de cultura. Além disso, a Declaração dos Direitos Universais de 1948 revela a importância da cultura na vida ativa da sociedade, fator de fortalecimento e identidade do povo. O acesso à cultura está sendo garantido a toda a população de nosso país por meio de vários eventos, não apenas culturais, mas também voltados ao lazer, ao esporte e outros meios. Cito como exemplo aqui a Orquestra Sinfônica do Distrito Federal. Existem vários concertos, na realidade todos, com raríssimas exceções quando o evento é particular, eles são gratuitos a toda a população. Então, na realidade, o Estado fomenta a cultura por meio de um patrocínio financeiro para que esses eventos sejam divulgados a toda a sociedade, ainda que a sociedade não tenha ciência que esse espetáculo, esse teatro, esse concerto seria a ele otorgado de forma gratuita. O brasileiro também conta com outras garantias. O Estatuto do Idoso prevê o desconto de 50% no valor dos ingressos para eventos artísticos. Já a Lei 12.933, de 2013, dá o mesmo benefício para estudantes, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes. O advogado valoriza pessoas como Guilherme e a Irma, que reservam parte do dia para passar informação e cultura de forma voluntária. E com muito orgulho, a guia turística conta um pouquinho mais sobre a história da Catedral de Brasília, um dos pontos mais procurados da capital. A catedral se chama Nossa Senhora Aparecida, que também é padroeira de Brasília e do Brasil. Então, essa é a Catedral de Brasília, obra do nosso querido e amado Oscar Niemeyer. É uma catedral diferente, nós temos a questão da acústica, que todo mundo gosta, principalmente as crianças, e os adultos se tornam crianças com essa acústica. E uma coisa que as pessoas não sabem é que nós temos aqui a cruz da primeira missa, de 3 de maio de 57, que foi ali na Praça do Cruzeiro, e atrás do altar nós temos 2 escadas que vão nos direcionar ao Santíssimo Sacramento, a réplica do Santo Sudário e onde foi sepultado o primeiro arcebispo de Brasília. Nós viemos com Guilherme e o Felipe até a cobertura deste prédio. Há um ano, os dois começaram a oferecer os chamados Free Walking Tours. Os passeios gratuitos e bastante comuns na Europa têm sido bem procurados na capital. E é daqui do alto que a gente se despede com um chamado para você que gosta de cultura. Fica até o convite para explorar esse lado de cultura gratuita e acessível aqui no Setor Comercial Sul. Todo dia a gente tem uma programação que varia de mostras de cinema, exposições de arte, música, shows, festas, até futebol de rua.
Então segue a gente no @nosetor e vem aqui explorar essa efervescência cultural que está acontecendo no centro de Brasília, no coração da cidade. Aqui é um banquete de arte, de rua, de arquitetura e de urbanismo que a cidade de Brasília tem para oferecer. O Repórter Justiça fica por aqui. Quer mandar uma sugestão de pauta? Então anote aí o nosso e-mail, é reporterjustiça@stf.jus.br. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo site www.tvjustiça.jus.br ou pelo canal no YouTube TV Justiça Oficial. Obrigada e até a próxima.